Deus tem falado ao meu coração já há 8 anos atrás que eu tenho data de validade, né? E que o meu ministério como pastor titular dessa igreja tem uma data. Ele falou isso para mim há 8 anos atrás. Eu venho orando a respeito disso, Deus vem confirmando essa palavra no meu coração. E eu venho trabalhando no círculo mais íntimo de liderança, com o conselho diaconal, com o conselho da igreja, a ideia de que isso deva acontecer nesse período. E em novembro desse ano, eu quero iniciar o processo de sucessão pastoral, onde a igreja vai naturalmente eleger a comissão de sucessão pastoral e vai trabalhar, e vai ter aí um período de 1 ano para poder fazer esse trabalho de desenvolvimento do processo de sucessão pastoral. E eu pretendo, se Deus permitir, né, se eu estiver vivo até lá, né, entregar a presidência da primeira igreja para um novo pastor em novembro de 2023. E essa data é uma data sentimental para mim, então eu estou colocando isso para vocês. Por quê? Em novembro de 2023 eu vou completar 65 anos. 35 anos de ministério na PIB e 43 anos de vida ministerial como pastor. Então, eu entendo que é uma data significativa, pelo menos para mim, trabalhar esse processo. A gente já vem trabalhando, eu venho conversando, a gente vem orando a respeito disso, vem colocando isso. Mas eu nunca coloquei de uma maneira tão aberta quanto estou colocando agora com vocês aqui, líderes da igreja em tantas áreas diferentes. E uma das razões porque senti o desejo de fazer isso é porque nesse tempo de oração Deus tem ministrado na minha vida alguns cuidados, e eu queria expressar esses cuidados com vocês. Deus falou comigo em vários textos, especialmente essas 2 últimas semanas em que eu estava orando por esse encontro com vocês, e falou comigo muito no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, e depois na releitura que eu fiz essa semana do livro de Neemias. E eu queria olhar para essa palavra lá no livro de Neemias, na perspectiva de algumas batalhas espirituais ou algumas estratégias no inimigo para o avanço da obra do Senhor, especialmente em tempos de mudança. Toda vez que você está num processo novo, não é? As fraquezas, elas surgem e elas se tornam áreas onde o inimigo ataca. E eu já vi muitas igrejas que num processo de sucessão pastoral tiveram muitos problemas. Eu conheço várias delas e talvez você também conheça. E é um sentimento no coração da gente como líder de não permitir que isso aconteça com a gente. Então eu queria estudar com a Bíblia, através da Bíblia com você, algumas estratégias que foram usadas pelo inimigo, por Satanás, na obra que estava sendo feita através de Neemias, e a gente trazer para a realidade do que a igreja vai estar vivendo nesse 1 ano e 8 meses. E eu vou pedir para você ser um instrumento de Deus nesse período, um instrumento que tenha percepção do que está acontecendo, visão, e possa trabalhar para que a gente possa desenvolver esse processo de sucessão pastoral em paz, e que isso seja uma grande bênção na vida da igreja. A gente vai continuar discipulando, a gente vai continuar pregando. Eu tenho sonhos ainda, tenho que terminar algumas obras que eu não terminei aqui. A gente vai ter, eu tenho algumas metas numéricas em termos de número de membros,
que eu tenho lá no meu coração e vou trabalhar e conto com você, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Quando eu estava estudando o livro de Neemias, eu descobri que uma das estratégias do inimigo para atrapalhar o avanço da obra, especialmente nesse tempo de mudança, é aquilo que eu chamei de guerra de palavras, tá? Guerra de palavras. Isso se encontra lá em Neemias 4, versículos de 1 a 3. E eu vou pedir que projetem aí para a gente poder acompanhar. Diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. E na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. A primeira estratégia de Satanás foi iniciar no meio do povo uma guerra de palavras. Essa guerra de palavras, ela vinha na forma de uma série de críticas, uma série de boatos, uma série de acusações, uma série de desinformações, com um propósito. O propósito era dividir o povo de Deus e desviá-los dos seus objetivos maiores. E o objetivo maior era a conclusão da missão a que eles tinham sido designados por Deus: construir as muralhas de Jerusalém. E essa foi uma guerra travada primeiro com zombaria. Eles zombaram da obra que estava sendo feita. Depois, com uma incitação à oposição: vocês vão permitir que continuem assim? Ou depois, colocando dúvida a genuinidade da fé dos líderes da obra: será que eles vão oferecer sacrifícios? Colocar em dúvida os métodos e meios. Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Colocar em dúvida a habilidade deles: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. E aí a pergunta é: o que a gente faz quando essas guerras de informações, desinformações, palavras, boatos vêm? Nós, como líderes, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente vai aprender que foi feita foi que Neemias, nos versículos 4 e 5, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Primeira coisa que a gente faz num tempo de mudança é orar, gente. A gente não pode impedir as estratégias do inimigo, mas a gente pode orar com o povo de Deus por esse tempo. Então, o que eu vim pedir para você? Que durante esse 1 ano e 8 meses, que a gente vai estar num processo de grande mudança aqui na igreja, que vocês estejam levando todos os seus liderados a orarem por isso, tá? De uma maneira mais informal até novembro desse ano, e de uma maneira mais formal a partir de novembro desse ano até novembro do ano que vem, porque certamente vão vir guerras de palavras, se já não tiverem vindo, porque isso é estratégia de Satanás. Então, se nós como líderes tivermos essa capacidade de discernir como ele trabalha, e a gente usar as ferramentas de Deus, não é? E não perder o foco da missão.
Eu acho interessante porque em nenhum momento Neemias perdeu o foco da missão. Ele tinha recebido de Deus uma incumbência. A incumbência era terminar o muro. Então ele não se desviou desse propósito. Ele orava, ele lutava, porém o propósito estava em primeiro lugar. Então vamos continuar discipulando, falando de Jesus, batizando pessoas, fazendo a obra de Deus. E quando esses levantes surgirem, a gente usa a ferramenta espiritual, a intercessão e a oração. E Deus é poderoso para se revelar. E o resultado vai aparecer no versículo 6. Olha que coisa linda. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Metade da obra estava pronta, porque o povo tinha o quê? Ânimo. A guerra de palavras existe para tirar o ânimo do coração da gente de fazer a obra de Deus. Então nós, como líderes, não podemos entrar nesse negócio. E tem líder que entra de gaiato nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus. Olha, gente, alguém fala alguma coisa, tá bom, gente, vamos orar então por isso? Isso não é matéria para a gente ficar brigando, discutindo. Vamos orar. Deus é fiel, a igreja é dele, Jesus é o noivo, não é? E as coisas de Deus vão acontecendo no nosso meio. Você crê nisso? Acho que não senti, não. Amém mesmo? Amém, amém. Não entra de gaiato, não, tá? Segunda estratégia, parece a mesma coisa, mas ela tem um toque diferente. Capítulo 4, verso 7 de Neemias diz assim: mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Olha que coisa interessante. Tentaram fazer a guerra de palavras e não funcionou. Por quê? Porque a obra continuou, ninguém segurou a obra. Presta atenção nisso. Enquanto não conseguirem segurar a obra de Deus no nosso meio, ninguém vai deter esse negócio, não. Está entendendo? A gente tem o foco na missão que Deus deu. Só que a ira, não é, do inimigo cresce. É isso que está sendo dito aqui na palavra. E a chave para mim desse texto é que as brechas começaram a ser fechadas. É interessante isso, porque a gente está num processo, não é? E nós temos fraquezas nesse processo, tá? E essas fraquezas aparecem mais facilmente num processo de mudança. E aí o que acontece? Essas brechas, essas fraquezas começaram a ser fechadas. E a ira do inimigo cresceu, porque ao invés de abrir mais brechas, o povo estava mais preparado para a batalha. E aí então ele mudou de tática. E como é que foi? A estratégia então foi mais ousada. Quando a gente pensa do aspecto político dessa expressão, esses homens, eles estavam perdendo o poder que eles exerciam sobre a autonomia dos judeus. E por isso, eles tiveram que fazer uma estratégia mais ousada. Quando eu cheguei aqui na igreja, né, tem coisa que muitos de vocês não conhecem na história, não é? Porque eu era uma grande mudança. Não é? E à medida que a gente foi trabalhando, chegou um tempo, não é, em que eu recebi um oficial de justiça na minha casa, com uma notificação extrajudicial, tentando impugnar uma assembleia de eleição de uma diretoria da igreja.
E o comentário é assim: se a gente não tomar uma atitude agora, a gente vai perder o controle. Esse era o comentário que corria. Gente, que tempo difícil foi aquele, na minha vida. Dava vontade de desistir. Mas o Senhor disse: não, vai, eu tenho um negócio aí para você, lembra da obra, não perde o foco. Então já aconteceu comigo no passado. O tempo passou, as pessoas são outras, a vida é outra, mas a estratégia de Satanás continua a mesma. E a gente tem que levar isso a sério. E aí o que veio como estratégia do inimigo? E a gente tem que aprender com isso aqui. E aí vem o verso 8, 4:8. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Presta atenção nessa palavra. Criar o quê? Confusão. A guerra de palavras cresce numa tentativa de criar confusão. Vocês que são líderes de célula vão ver a confusão aí dentro. E às vezes vão se unir grupos contra, a favor, isso e aquilo. Tomem cuidado. Essa palavra é profética, meus irmãos. É séria. Está entendendo? Nós somos os líderes. E nós temos que cuidar. Cuidar para defender não pessoas, mas a obra de Deus. Porque quando o diabo cria confusão, o povo de Deus se espalha. Eu já vi igrejas fortíssimas perderem milhares de membros, aqui nessa cidade, no meio de uma confusão. Talvez você aqui hoje seja um líder nessa igreja que já passou por uma confusão em outro lugar. Não é verdade isso? E aí essa é uma estratégia do inimigo. E a meta era criar confusão para que eles perdessem a força da coalizão. Por quê? Porque um povo dividido não prospera. Jesus já ensinou isso. Então qual foi a resposta? Qual foi a ação, não é? Para essa questão. E aí vem o versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Duas coisas eles fizeram: oração, e você vai ver que em todos os processos, oração, 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 oração e oração, porque essa obra é do Senhor. Segundo, vigilância. E eles colocaram guardas, gente que estava ali vigiando, para ver se aqueles que queriam invadir e criar confusão, estavam chegando. E aí, porque eles estavam preparados, vigilantes, a ira ainda aumentou. E o desejo de parar a obra a qualquer custo, mesmo que fosse matando as pessoas, cresceu. E aí, versículo 11, vai dizer assim: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Gente, o inimigo veio para quê? Isso, matar, roubar e destruir, tá? Eu não estou falando que vai vir alguém com um revólver para dar um tiro na gente, tá? Mas espiritualmente, né, o objetivo é espalhar, acabar. E quando entra um processo desse, gente, o povo não está preocupado com a obra de Deus, não, com as pessoas. Por isso Jesus vai dizer: se você escandaliza um desses meus pequeninos, amarra uma pedra aí no teu pescoço e se joga aí, né, do rio, né, da ponte, porque é melhor isso do que você enfrentar a minha ira, né? E aqui essa era a estratégia.
E aí o livramento veio, pois a vigilância tinha sido aumentada. E Deus aí revelou o seu poder. Então eles estavam preparados, vigilantes, e de repente Deus começou a revelar o que era o estratagema deles. E Deus usou os judeus que estavam do lado de fora da muralha para contarem aos judeus que estavam do lado de dentro quando e onde e como o inimigo tentava entrar. E eles estavam super preparados. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 12: e os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. E aí então eles se colocaram preparados para a batalha. E versículos 13 a 18 vai nos dizer o resultado disso. Mas aqui, queridos, tem aqui uma dica muito importante. É que quando a gente tem pessoas preparadas e convictas da missão divina, o inimigo é amedrontado. Ele olhava e via, tinha gente preparada e focada na missão. Por isso o desafio que eu venho trazer aqui é orar, vigiar, mas também preparar os nossos liderados a não permitirem a confusão no nosso meio. E aqui tem uma grande capilaridade, milhares de pessoas estão representadas aqui, através de vocês. E o nosso papel é capacitar essa gente a estar preparado para esse momento que a gente vai enfrentar. E foco na missão, continua pregando a palavra, discipulando gente, porque, queridos, quando a obra de Deus está crescendo, não há argumento que valha. A gente vê a transformação do poder de Deus na vida das pessoas, tá? E aí então o texto de 13 a 18: e então pôs o povo por famílias nos lugares baixos, abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Esse líder, Neemias, olhou para onde ainda tinha brechas e colocou pessoas preparadas naquele lugar. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. E quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. E daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam, e o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Tanto os líderes quanto o nosso povo precisam estar preparados para trabalhar na obra e também lutar quando e onde for preciso. Essa é a ideia que esse texto está nos dando. Vamos enfrentar um tempo de grandes bênçãos, porque Deus vai derramar graça como nunca derramou. Ele já me prometeu isso. A gente vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Mas vai ser também um tempo de ataques, e então a gente tem que estar preparado para isso. E nós, como líderes, temos que aprender. Primeiro, o que é que faz? Antes de tudo, orar. Segundo, capacitar o nosso povo e não perder o foco da missão. Qual é o foco? Discipular, trabalhar a evangelização, o crescimento da vida das pessoas. Terceira estratégia, eu disse aqui, coloquei como título para mim: cuidado com o moral da tropa.
Porque sempre que você tem um momento como esse, não é? O moral da tropa o inimigo vai tentar minar o moral da tropa. E a próxima estratégia de Satanás foi essa mesmo, não é? E quando o moral da tropa é abalado, a obra do Senhor, do jeito do Senhor, não é feita pelo povo de Deus. Foi isso que aconteceu. E o interessante é que o moral da tropa, ele começou a ser minado, não é, de dentro para fora. Ainda que houvesse a zombaria, essas tentativas todas, houve um momento que o moral da tropa ficou abalado. Isso está no capítulo 4, versículo 10, diz assim: então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Começou a nascer no meio do povo um sentimento de dizer assim: essa obra é impossível, a gente nunca vai terminar, essa obra é difícil demais. Ou isso vem na forma, como em outros locais, como em Ageu, de um saudosismo: o novo templo nunca vai ter a glória do antigo templo, né? Quando a gente estava aqui em construção desse templo, tem gente que são os nossos líderes mais antigos, lembram disso? Que esse era um sentimento que se espalhava aqui no nosso meio. Essa obra vai levar 100 anos, a gente nunca vai terminar essa obra. A gente nunca vai terminar esse templo aqui. E quando a gente colocou a data de inauguração no centenário da igreja, muita gente, mas muita gente duvidava. É verdade, não é? Quem estava aqui nesse tempo? Levanta a mão aí. É verdade o que eu estou falando? É. Essa é a maneira que o inimigo mina o moral da tropa. Mas aí Deus começou a fazer milagres. As coisas começaram a acontecer e a andar rápido. E quando chegou perto da inauguração, havia uma sensação de vitória tão gostosa, né? E no dia da inauguração, a gente estava com andaime aqui, na noite do dia da inauguração. Quem estava aqui naquele dia aqui? Gente, a pessoa começou a chegar tudo bonito, arrumado para a inauguração, começou a arregaçar a manga, lavar chão, era um mutirão mais lindo que eu já vi na minha vida, desmontar andaime. E quando foi às 8 horas da noite que começou o culto, estava lindo aqui. Olha, se tivesse chegado 1 hora antes, ia dizer: não vai ter inauguração aqui hoje. Mas essa é a estratégia do maligno, né? Mas quando os líderes, e aqui o papel do líder é muito forte, tá? E a chave para esse levantar o moral da tropa depende de nós, líderes, da nossa visão, se nós acreditamos no que a gente está falando, tá? Porque isso vai vir de muitas maneiras diferentes. Vem na forma de um saudosismo. Ah, pastor Pascoal, tadinho dele, vai sair. Tadinho coisa nenhuma, eu estou fazendo a obra de Deus. Está entendendo? Eu não vou me aposentar. Eu creio que alguém com mais força, com mais dinamismo, na frente desse trabalho, vai produzir muito mais e mais rápido do que eu. Mas eu creio que Deus ainda vai me usar de alguma maneira. Onde, como, eu estou orando e pedindo sabedoria de Deus, né? Mas eu quero continuar trabalhando até o dia que o Senhor me levar. Por quê? Porque o povo de Deus... Porque não tem aposentadoria para servo de Deus. A gente continua servo de Deus a vida inteira, né? O que muda são os processos, os locais, a maneira. Então, eu não sou tadinho, não. Eu estou fazendo isso consciente e obedientemente, tá? Tenho buscado sabedoria de Deus, palavra de Deus. Então, queridos, eu tenho consciência.
disso aí. E tenho consciência também de como o Senhor vai atuar e como a gente vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo, tá? Agora, tem um processo que tem que ser vivido, institucional, que está lá no nosso estatuto, no nosso regimento interno. Nós vamos cumprir tudo direitinho. Você vai ouvir nessa guerra de palavras que eu vou fazer isso, que eu vou fazer tudo que está escrito ali direitinho, porque eu confio na graça de Deus. Entendeu? Tá? Agora, vai vir uma tentativa de quebrar o moral. Isso é aquilo, aquilo outro, lá na guerra de palavras, né? Mas a gente, como líder, o nosso papel é fazer essa diferença, mostrar o futuro melhor. Vocês estão vendo aí a guerra, né? Que está acontecendo, né? O que os russos nunca imaginaram é que o moral da tropa, do povo ucraniano não ia cair. E o medo que eles estão sentindo é que essa guerra, ela se torne uma guerrilha, uma guerra de cidade. Por quê? Porque eles não conseguiram quebrar o moral do povo. O povo está ilhado nas cidades, eles abrem corredores humanitários para a Rússia e ninguém sai. Se abrir corredor humanitário para a Polônia, para a Romênia, para outro lugar, vai. Por quê? Porque tem homens e mulheres lá dentro que estão dizendo: não, nós não aceitamos isso, nós temos uma visão diferente. E quando você não quebra o moral da tropa, o inimigo não consegue facilmente destruir uma nação e um povo, quanto mais o povo de Deus. Então a gente tem que ter percepção disso. Isso depende de nós, líderes, da maneira como nós enxergamos as coisas e da maneira como nós passamos isso. E aí, olha só o que aconteceu com os carregadores. Lembra que os carregadores eram aqueles que estavam reclamando: isso aqui é uma obra impossível, ninguém vai fazer. Aí então ele vai dizer assim, verso 17 e 18, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. E os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava a trombeta estava do meu lado. Olha só, agora não estavam reclamando mais, ainda carregavam a espada e estavam carregando com uma mão só, porque a outra tinha que ficar segurando a lança, o escudo e a espada. E eles estavam felizes porque mudou a visão. Se a gente tiver a capacidade de mudar a visão, se vocês nos ajudarem a mudar a visão, a gente vai chegar à vitória, em nome de Jesus. E aqui tem uma coisa importante, eu vou terminar que meu tempo já acabou aqui, já usei todo o tempo que tinha, todo mundo quase aqui. E eu vou terminar com essa palavra aqui. Moral foi levantado quando eles foram desafiados a estarem unidos num só propósito. E o propósito é sempre a obra do Senhor. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito não é João, Pedro, Antônio, não é política, não é estrutura, não é nada disso. O nosso propósito é a obra do Senhor. Deus nos deu uma missão e nós vamos cumprir a missão. Enquanto o nosso foco estiver no lugar certo, ninguém detém a obra do Senhor. Tá? E olha só a palavra de Neemias, versículos 19 e 20. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, e o nosso Deus lutará por nós. Eu acho tremendo isso. Olha, cada um está na sua célula, cada um está no seu ministério, cada um está lá na sua atuação, no seu projeto, na sua área. Mas agora, queridos,
Nós temos que estar todos juntos numa só visão, num só propósito e numa só missão. Não importa o que você está fazendo de específico, a missão tem que ser a mesma: ganhar pessoas para Jesus, discipular pessoas para Jesus e manter a unidade do povo de Deus. E aí, querido, nós vamos ver a vitória, e a vitória vai ser grande, em nome de Jesus. Vai ser grande, vai ser grande. Agora, eu quero dizer para você, e vou terminando aqui com essa palavra: sempre vai existir, né? A gente aprendeu essa semana passada com a mensagem que o Michel nos trouxe, domingo passado à noite, sobre joio no meio do trigo, não é? E a Bíblia vai dizer que mesmo depois de toda essa unidade, ainda existia joio no meio do trigo. E sabe quem eram o joio no meio do trigo? A Bíblia diz que a gente não consegue identificar o joio no meio do trigo, né? Mas aqui em Neemias dava para ver. Fácil. Eram os nobres. E ali os nobres, se você vai lendo o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ver que todo mundo trabalhava na obra. Até Neemias ia lá ajudar a construir o muro, que era o governador, mas os nobres não iam, e nem os seus servos. Eles eram importantes demais para isso. E depois, se você ler o capítulo 5, vai descobrir que os nobres tinham uma agenda própria, porque eles estavam ficando ricos. E aí o povo no capítulo 5 diz: olha, nós vendemos os nossos filhos e as nossas filhas para comprar trigo, porque a gente estava morrendo de fome, porque a gente parou tudo para construir essa muralha. Mas esse povo, os nobres, estão fazendo a gente virar escravo. E aí Neemias teve que confrontar essas pessoas. E depois de confrontados, eles parecem que se arrependem, vão: não, agora estamos dando aqui, já acabou a dívida com todo mundo, está perdoada, vamos terminar a obra. E aí, quando inaugura a muralha, depois de 52 dias, eles continuam articulando com Sambalate, Tobias e assim por diante, né? Porque eles tinham uma agenda própria. Toma cuidado com aqueles que parecem líderes no meio da gente, mas que não se envolvem na obra, que não fazem a obra de Deus e que têm uma agenda própria, pessoal. A gente tem que entender que a nossa agenda é para a glória de Deus, para fazer diferença no reino de Deus, para pessoas serem transformadas pelo poder de Deus, e não para outras coisas. Às vezes o problema não é grana, lá no caso deles era grana, às vezes é poder, autoridade, controle, não é? A gente não sabe, a cabeça humana é muito maluca, não é? A gente fica pensando, mas o importante é a gente discernir essas coisas e fazer a obra de Deus. Nós temos 1 ano e 8 meses pela frente. Deus já me falou que vão ser anos de bênção. Essa semana eu orei tanto por isso. Ele falou: vou abrir as janelas do céu, vou derramar chuvas de bênção. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis na humanidade, mas Deus já provou nesses últimos 2 anos que, diferentemente do que está acontecendo no mundo, esse tem sido tempo de conversão, transformação, recursos que são aplicados na obra. Só para você ter uma ideia, e quando eu falo essas coisas, gente, é para louvar o nome do Senhor, tá claro isso? Tá? Eu pedi para os irmãos aqui da igreja levantarem uma oferta para os refugiados da Ucrânia, lembra disso? Num domingo de manhã, foi dos 2 cultos da manhã, só. Até o momento foram levantados R$220 mil, espontaneamente. Quero dizer para você que quarta-feira, dia 23, eu vou estar com um grupo da nossa igreja, o nosso vice-presidente vai estar comigo lá, se Deus quiser, Antero, não é? Nós vamos lá para o Dentópolis,
para conversar com o prefeito, junto com o representante do governador, para receber as primeiras famílias lá. Antes de eu vir aqui para o café da manhã, eu conversei com o nosso irmão pastor Elias Dantas, por telefone, pelo WhatsApp com ele está lá na Ucrânia, e ele me disse o seguinte, que as primeiras famílias que vêm para o Brasil virão aqui para Curitiba, tá? Vem 2 famílias agora, tá? Um pastor com a sua esposa e 5 filhos, que a igreja deles se espalhou pelo mundo, saiu, todo mundo fugiram, e eles decidiram vir para o Brasil, vão estar conosco. E eu pensei, que Deus bom, já mandou até o obreiro para trabalhar com os refugiados. Não é verdade? Para pensar. Nós temos um missionário, Vitali, eu já estava ficando desesperado, como é que ele vai conseguir? E aí tem um local que a gente conseguiu em Guarapuava, para eles ficarem. Eu já falei, já tem um obreiro para trabalhar lá, já vai estar lá, trabalhando com eles lá. Deus é bom. E vem uma outra família, que é uma senhora com as suas filhas vindo para cá também. Então essas são as primeiras. Tem um monte de trâmite, não é tão fácil, é complicado. Existe um sentimento deles, as mulheres não querem ir para longe, porque os seus maridos ficaram na guerra, e elas querem estar perto, né? E eu entendo, eu acho que eu também queria estar perto, né? Mas alguns perderam tudo, então estão vindo, e a gente vai recebê-los aqui, tá? Não me pergunta como, de que jeito, eu não estou nem preocupado, porque eu conheço cada um de vocês, a gente vai fazer essa coisa ser uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, que vai ser benção. Agora, não perde o culto do dia 27 à noite. Pastor Elias Dantas vai estar pregando aqui e vai contar tudo que ele viu e ouviu lá na Ucrânia, lá naquela região. E nós vamos fazer uma festa aqui, já falamos com o pessoal do louvor, da adoração, vai ser dentro da campanha, que é a abertura da campanha, a gente vai estar falando de missão. Gente, que coisa linda! É Bíblia, oração e missão. Nós vamos fazer missão, dia 27. Vamos estar lá, se Deus quiser. Essas famílias vão estar no culto do dia 27, se tudo der certo, não depende de mim, tá? Depende de uma série de burocracias, mas se der certo, eles vão estar aqui no dia 27 junto com a gente, tá? Então você ora por isso. Dia 27 de manhã, não perde o culto da manhã, você vai ter que vir em todos os cultos aqui, de manhã e de noite. Você não pode perder, porque na campanha a gente vai falar de missão. E no culto do dia 27 de manhã, não é? Nós vamos estar aqui com todos os especiais da igreja, fazendo um culto aqui, que você vai chorar, vai rir, vai aplaudir, porque Deus vai manifestar a glória dele, através de todos os especiais aqui na nossa igreja. E vai estar um grupo aqui, da Johnny and Friends, essa que doa as cadeiras de roda para a gente. Eles estão aqui com o propósito de construir um centro de reabilitação, e eles vão investir $1 milhão nesse projeto, e vão doar para a nossa igreja tocar o centro de reabilitação. Uma parte desse valor vai ser doada, mais ou menos a metade. A outra parte eles vão pôr na frente para a gente construir o centro, de tal maneira que a gente devolva isso em serviços dentro do centro de reabilitação. Então, eu estou orando por isso, a gente vai ter que levar para a Assembleia da Igreja, para o Conselho, mas eles estarão trazendo uma proposta sobre isso, já vamos ver o terreno, vamos falar com o prefeito lá, vamos falar com o hospital, com tudo isso. Mas, gente, não é chuva de bênção? Não é chuva de bênção? Isso é só as primeiras gotinhas. Está vindo mais. Amém? Posso contar com você? Posso contar com Bíblia, oração e missão? Amém? Essa campanha tem que ser de explodir lá, hein? Está combinado? Vamos tocar com tudo, focado mesmo na visão e na obra, tá? Unidos. E quando perceber os estratagemas do inimigo, você tem que cuidar do coração do povo, tá?
E aí não é para brigar, não, é orar. É orar, abençoar e manter o foco na obra, não é? E preparar os nossos liderados, envolvê-los nesse projeto todo, treiná-los, e Deus vai fazer o resto. Nós vamos ver a glória de Deus. Amém?